Bom dia a todos, obrigada aí pela presença. Só para constar, estou de férias, por isso eu estou nesse fundo aqui. Não estou de home office, estou de férias, mas eu tenho interesse aí particular neste tema, então eu pedi para a Tice, que é minha amiga, colega de pós-graduação, né, minha chefa, praticamente chefe, porque ela coordena os estudos. E ela é especializada em nutrição para diabéticos, né? E a gente estava conversando aqui antes da nossa reuniãozinha aqui, que a gente tem muita dificuldade, a gente médico, né? Muita dificuldade em abordar esse tema, e quando aborda, fala tudo errado. Então, eu pedi para ela trazer essa apresentação, e ela muito gentilmente aceitou meu convite. Espero que vocês gostem. Mandem os seus comentários pelo chat, tá? E no final vai ter uma pequena avaliação com o Google Forms para vocês preencherem, tá bom? Desse nosso encontro, tá bom? Palavra aí com a Tice. Bom dia. Bom dia, gente. Obrigada, Sheila, pelo convite. Eu acho que é uma forma também de divulgar o trabalho do nutricionista, né? A gente precisa ficar mais próximo os profissionais e, assim, mostrar que o nutricionista também pode contribuir bastante dentro do atendimento multiprofissional e que a gente tem muito mais a oferecer do que a maior parte das pessoas imagina, né? Nossa profissão é muito bonita e é tão bonita que todo mundo quer ser, né? É impressionante isso. Todo mundo quer ser um pouquinho de nutricionista. Mas agradeço o convite e, se precisar, estamos às ordens. Bom, a Sheila já me fez uma apresentação básica, né? Meu nome é Ticiane, eu sou nutricionista, sou doutora e mestre em Ciências Médicas pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, tenho especialização em doenças crônicas também pela HC da Unicamp, sou educadora em diabetes pela International Diabetes Federation, sou pesquisadora colaboradora lá no Centro de Pesquisa Clínica da Unicamp, sou aluna do professor Andrei, e também sou mentora na My Brain University, que é uma universidade, digamos assim, que fala sobre o cérebro. Eu também gosto de estudar neurociência, então aí também fica a dica para vocês procurarem um pouco mais sobre esse assunto. Bom, fica claro para a gente a questão dos tipos de diabetes, eu não vou me aprofundar muito nisso, mas basicamente a gente pode classificar os tipos de diabetes em diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, o diabetes gestacional e os outros tipos de diabetes. A classificação, a etiologia do diabetes, ela vem mudando conforme a ciência vai evoluindo e descobrindo que existem novos tipos de diabetes. A gente sabe que existe a resistência à ação da insulina, existe uma deficiência de produção de insulina pela célula beta-pancreática, mas a gente entendeu como que isso acontece, né? Dentro do diabetes tipo 1, a gente tem a deficiência de produção de insulina pela célula beta, mas a gente não entende direito como isso acontece ainda, né? Não se sabe se é especificamente pela ativação do sistema imunológico. Agora a gente vai ter um aumento muito grande de diabetes tipo 1 por conta do Covid, então os casos começaram a aumentar também por ser uma doença que causa uma exacerbação inflamatória, então os casos começaram a aumentar, então é interessante a gente pensar que isso vai ter uma demanda muito grande no consultório. O grosso, como eu falei com a Sheila anteriormente, é de pacientes com diabetes tipo 2, então na nossa população, estima-se que no mundo existam aproximadamente dessa população com diabetes, de em torno a 5 a 10% de pacientes com diabetes tipo 1 e o restante com diabetes tipo 2. Então, essa é a nossa maior preocupação, que é uma doença que, se nós pensarmos, a maior parte dos fatores podem ser evitáveis, né? Existe o diabetes gestacional também. Cada vez mais as gestantes têm vindo ao consultório com descontrole glicêmico, isso é muito comum. Eu, hoje, por exemplo, tenho 2 aqui no consultório para atender. Então, a demanda começou a aumentar bastante. E os outros tipos de diabetes, que nós muitas vezes não falamos muito, porque ele acaba entrando na seara do diabetes tipo 1, mas existem as modificações genéticas, o diabetes neonatal, a das endocrinopatias, secundárias à doença do pâncreas, secundárias a infecções e secundária a medicamentos também. Então, é muito comum nós encontrarmos pacientes que têm uma deficiência de produção de célula beta-pancreática, mas ele não necessariamente é tipo 1. O que tem aumentado também é o diabetes pós-transplante. Então, eu fiquei no ambulatório de pós-transplante de fígado mais ou menos uns 3 anos. Então, a demanda começou a aumentar também de diabetes por conta desse número maior de transplantes. Então, é uma consequência que a gente tem que lidar
no nosso atendimento. Bom, acho que é importante a gente falar sobre metas glicêmicas também, né, para a gente falar um pouco de que existem metas específicas para determinados períodos da nossa vida. Então, eu tenho metas específicas para criança, eu tenho metas específicas para adulto, metas específicas para gestante e metas específicas para as pessoas idosas. Isso tem mudado, principalmente por conta de doença cardiovascular nos pacientes, tanto com diabetes tipo 1 quanto no tipo 2, mas qual a grande questão? Os pacientes com diabetes tipo 1 morrem mais de doença cardiovascular quando comparados aos pacientes com diabetes tipo 2. A mortalidade, quando eu comparo, é muito maior dentro do diabetes tipo 1. Mas só para nós lembrarmos, então, das metas. Aqui no Brasil, nós seguimos muito as metas da American Diabetes Association, então a gente pode fazer uma comparação. Então, a gente tem as metas de controle glicêmico desses pacientes. Temos as metas para paciente com diabetes tipo 1, então a gente tem as metas no jejum e no pré-prandial, isso vai mudar referente à idade, lembrando que indivíduos como crianças e adultos, eles têm uma sensibilidade maior à ação da insulina, então as metas são diferentes para que não haja um risco maior de hipoglicemia. Então, nas crianças, o risco de hipoglicemia pode causar déficit cognitivo, e nos idosos, o risco também para um evento cardiovascular é grande. Então, as metas são diferentes, inclusive de hemoglobina glicada. Então, a gente precisa lembrar que essas metas são diferentes para traçar uma terapêutica melhor para os nossos pacientes e não fazer exigências desnecessárias. Se eu pego um paciente, por exemplo, de 70, 80 anos, não tem por que eu exigir uma hemoglobina glicada dele muito baixa, mediante o risco que ele pode ter, por exemplo, de um evento cardiovascular ou de uma hipoglicemia grave e vir a falecer. Então, tudo vem de acordo com a idade e o estado metabólico do paciente. Agora, se eu tenho um idoso que ele é metabolicamente saudável, eu posso exigir metas mais justas, porque eu sei que ele vai ter um controle glicêmico um pouco melhor. Para a gestação também, esse é um grande desafio dentro do diabetes, não só para as gestantes com diabetes tipo 1 ou tipo 2, como para as gestantes com diabetes gestacional. Hoje, acho que o desafio principalmente de consultório é manter essas metas com uma quantidade de carboidrato adequada, porque as gestantes não podem fazer restrição de carboidrato para ter um desenvolvimento adequado do bebê. A gente vai falar um pouco sobre dietas com restrição de carboidrato, mas nesse caso, existem alguns trabalhos que mostram a má formação do tubo neural em crianças nas quais as mães fizeram uma dieta com restrição de carboidrato pregressa a gestação e durante a gestação. Então, isso é muito sério, né? A gente tem consequências de uma orientação alimentar inadequada. Bom, em relação ao tratamento medicamentoso, isso vocês já devem estar carecas de saber, mas só para a gente lembrar um pouco, que existe aí um fluxograma ou uma ideia de tratamento, né, onde eu tenho um sequenciamento, começa-se então com alimentação saudável e mudança de estilo de vida, mais exercício físico. Conforme o paciente ele não vai respondendo a essas mudanças, ele pode partir para monoterapia, para droga oral. Se essa droga oral única não for o suficiente, ele passa para combinações. E quando essa combinação já não funciona mais, ele pode ser insulinizado. E se essa combinação de medicação mais insulina não funciona mais, ele vai partir para a insulinização plena. Uma das coisas que eu acho que é importante nós conversarmos é que pacientes com diabetes, a gente não pode usar a insulina como se fosse um castigo. Isso é muito comum, ameaçar o paciente. Isso já vi muito em consultório, em ambulatório. Se você não tiver metas glicêmicas adequadas, você vai ser insulinizado. E o que causa um grande problema para nós, que trabalhamos mais junto com o paciente, porque ele fica com tanto medo, eles fazem restrições alimentares que acabam causando déficit de nutriente por medo da insulina. E muitas vezes a insulina vai ser a solução, né? Então, não falem isso, né? Que se você não fizer um bom controle, você vai para a insulinoterapia. Pensem assim, se você não tiver um bom controle, nós vamos precisar da insulina, porque ela pode ser uma solução para você. Em relação ao diabetes tipo 1, a insulinoterapia plena é o tratamento, então não tem choro nem vela, vai precisar mesmo de insulina para ter um controle glicêmico melhor. Então, só lembrando das etapas, aqui a gente está falando mais de pacientes com diabetes tipo 2, né? Então, a gente tem as drogas de base, mas ele pode vir a ser insulinizado pleno, inclusive, tá? Bom,
Aqui é importante falar também sobre os tipos de insulina. Ticiane, mas por que é importante eu saber os tipos de insulina? Porque cada insulina tem um período de ação, existe a insulina basal e a insulina de bolus alimentar, porque eu posso fazer com que esse paciente principalmente conte carboidrato. Se ele conta carboidrato, eu preciso entender quando essa insulina precisa ser aplicada. É muito comum os pacientes aplicarem a insulina depois da refeição, ou eles não respeitarem, por exemplo, um paciente que usa regular, por exemplo, ela precisa ser aplicada 30 minutos antes da refeição. Se ela precisa ser aplicada 30 minutos antes da refeição, ele precisa entender que o consumo de carboidrato dele naquela refeição não pode variar muito. Porque se ele já aplicou 30 minutos antes, ele tem que seguir aquilo que foi planejado ou combinado com ele. Então, inclusive o nutricionista tem que saber como funciona o perfil de ação das insulinas, para ele fazer uma prescrição alimentar adequada e ajudar o paciente a ter um controle melhor, não só, a gente vai falar também de proteína e gordura, mas não só do carboidrato, mas também da quantidade de proteína e gordura. Então, quando vocês forem conversar com um nutricionista que vai atender diabetes, procurem saber se ele entende de insulinoterapia também, porque isso vai ser necessário. E só para lembrar, então, a questão da insulinoterapia, que eu tenho insulina basal e insulina de bolus alimentar. Muitas vezes o paciente, ele deixa de aplicar a insulina, porque ele tem medo de hipoglicemia, e basta nós explicarmos as diferenças entre os perfis de insulina e falar para ele, olha, o seu pâncreas, ele não produz mais insulina, ou a insulina que produz não está trabalhando o suficiente para poder manter a glicose de uma maneira adequada. Por isso que você precisa aplicar 2 tipos de insulina, ou se ele precisar só de basal, só basal, para manter os níveis de glicose adequados. Se você não aplicar, a sua glicemia vai subir. Então, é muito importante a gente reforçar isso para o paciente. Bom, só para lembrar também os objetivos, eu gosto bastante deste artigo, depois eu posso até mandar para a Sheila de compartilhar com vocês, mas a referência bibliográfica está aí, para mostrar para o paciente o porquê da necessidade, então, dele fazer as múltiplas aplicações. Do lado esquerdo da tela de vocês, a gente tem a secreção fisiológica de insulina pelo pâncreas. E do lado direito, nós temos como mimetizar esta aplicação de insulina, como a gente pensando que fosse um pâncreas, né? Então, a gente tem no lado A, no quadro A ali, quando eu tenho insulina regular e insulina NPH, então como funciona, e quando eu tenho a ultra rápida, que ela é mais próxima do que o meu pâncreas faria. Então, explicar isso para o paciente também é importante, para ele entender o porquê que ele precisa aplicar insulina, por exemplo, antes das refeições. Bom, por que eu falo que o nutricionista precisa entender um pouco mais de insulinoterapia, e até mesmo outros profissionais que são prescritores ou não prescritores de insulina, eles precisam entender de insulinoterapia? Porque o paciente, ele pode vir para a gente com dose fixa, sem correção, então ele tem as doses de insulina, tanto basal quanto de bolus alimentar, mas elas não mudam, elas só vão mudar se houver necessidade, caso haja um descontrole glicêmico, mas em geral ele aplica as mesmas quantidades. Geralmente indivíduos idosos são assim, ou crianças em início de tratamento, quando a gente fica com 1 ou meia unidade de insulina, por exemplo, para os bolos. Mas nesse caso, a gente precisa de um plano alimentar um pouco mais fixo. Por quê? Porque as doses de insulina vão ser sempre as mesmas, não dá para variar muito. Se ele come demais, ele pode vir a ter uma hiperglicemia, e se ele não faz correção, fica complicado de baixar essa glicemia. E se ele come de menos, ele pode vir a ter hipoglicemia. Ou a qualidade da refeição também vai interferir muito. Se ele come muito carboidrato, se ele come muita gordura, se ele come muita proteína, vai ter um reflexo diferente no controle glicêmico. Quando a gente já fala de paciente que faz dose fixa com correção, eu tenho a possibilidade de fazer uma correção de hiperglicemia em determinados momentos. Mas ele ainda continua com o bolus alimentar fixo. Ele vai precisar seguir um plano alimentar mais fixo, para não ter tanta oscilação glicêmica, mas caso ele fique doente ou coma um pouquinho demais, existe a correção. A gente tem que tomar muito cuidado, porque principalmente nos pacientes com diabetes tipo 2, é aquela lei da compensação. Hoje eu vou comer um pouco mais, eu aplico insulina e aí a minha glicemia volta ao normal. E aí, só que ele esquece que não tem só carboidrato no alimento, tem gordura, tem proteína, tem caloria, e isso vai fazer com que o estado nutricional dele fique comprometido se ele comer um volume muito grande. Já em relação à contagem de carboidrato, eu tenho paciente com tipo 2 e tipo 1 que fazem contagem de carboidrato, geralmente é uma terapia nutricional prescrita para paciente com diabetes tipo 1,
Nela consiste onde eu tenho a aplicação de insulina basal, que isso não vai mudar, só vai mudar se houver necessidade mesmo de oscilação no controle, mas o paciente ele vai calcular a quantidade de carboidrato que ele vai consumir e ele vai aplicar a quantidade de insulina para aquele carboidrato, que é a razão insulina-carboidrato. Isso pode ser feito com caneta, com seringa ou com bomba de insulina. Hoje as bombas de insulina elas estão mais comuns, né? São mais acessíveis, não tanto quanto nós gostaríamos, mas também é uma população que está começando a se planejar melhor. E o uso das canetas também, de outras tecnologias como sensores de glicose, tudo isso tem possibilitado e incentivado os pacientes a fazer contagem de carboidrato, tá? Mas também é possível fazer contagem de carboidrato em paciente com diabetes tipo 2. Eu tenho bastante aqui no consultório que eu faço, porque o paciente passa a entender melhor o quanto tem de carboidrato em determinado alimento, isso torna o paciente mais seletivo e ele também compreende quanto de alguns alimentos acabam afetando a glicemia dele. Então, ele é uma educação nutricional que vem por trás da contagem de carboidrato, é mais palpável, é mais visível. Bom, aí uma pergunta que todo paciente faz pra gente, a gente se faz também, né? Quais os fatores que podem afetar a glicose sanguínea? Recomendo entrar nesse site que é o Diatribe, eles têm um livro que é muito legal, que você pode baixar gratuitamente ou comprar o livro pela Amazon, e eles colocam 42 fatores que podem afetar a nossa glicose sanguínea. Então, não é só comida que vai afetar, não é só a falta de medicação que vai afetar. Eu posso ter comida, eu posso ter a falta de medicação, a medicação que foi prescrita de uma maneira inadequada, a aplicação de insulina que está inadequada, o horário da insulina que está inadequado, atividade física, se a atividade física é aeróbica, é anaeróbica, fatores como doenças, se o paciente teve diarreia, se ele teve febre, tudo isso vai influenciar no controle glicêmico dele também. Então, e outros fatores como insulina vencida, bolha dentro da caneta, bolha dentro da seringa, catéter mal colocado, tudo isso vai influenciar no controle glicêmico também. Então, recomendo que vocês leiam um livro, ele é muito simples, muito legal e tem essas flechinhas e também é um bom material para poder trabalhar com os pacientes em consultório, tá? Às vezes o paciente fala assim, nossa, mas 42 fatores, eu vou ficar desesperado. Eu falo assim, ainda bem que nós conhecemos esses 42 fatores. Então, vamos pensar pelo lado positivo. Bom, a gente tem algumas situações especiais que eu acho que vale a pena a gente falar antes de falar de prescrição nutricional, que é a hipoglicemia, e provavelmente vocês devem perceber no consultório um paciente que está insulinizado, principalmente, ele está mais suscetível à hipoglicemia. O uso de droga oral, dificilmente o paciente vai ter uma hipoglicemia, mas os idosos podem ter. Às vezes um paciente renal, ele pode vir a cursar com hipoglicemia, e é importante nós entendermos quais os níveis de hipoglicemia. Quando eu tenho uma hipoglicemia abaixo de 70 ou até 70, é uma hipoglicemia de grau 1. Ela é um alerta, ela não é tão grave, mas ela precisa ser corrigida, para que eu não caia no nível 2, que é a glicose de 54 para baixo, que é o nível mais perigoso, principalmente para crianças e idosos. Então, o que é uma hipoglicemia? Quando eu tenho glicemia abaixo de 70. Quando eu tenho uma hipoglicemia moderada, é quando eu tenho de 54 para menos. Isso é uma hipoglicemia moderada. Ou quando eu tenho uma hipoglicemia muito grave, que é quando o paciente ele já perde a consciência. Eu tô com 34, eu tô com 35, tô com 40, por exemplo. Então, se eu tenho uma hipoglicemia, se eu tenho uma glicemia abaixo de 70, eu vou orientar o meu indivíduo a fazer correção de hipoglicemia. Ticiane, como se faz correção de hipoglicemia? Com 15 gramas de carboidrato em geral, tá? O que significa 15 gramas de carboidrato? 200 ml de suco de laranja, 200 ml de suco de laranja convencional, ou suco de uva, ou suco de maçã, ou 3 balas mastigáveis do estilo toffee ou 7 belo, eu deveria ganhar royalties por falar isso, ou água com açúcar, uma colher de sopa de açúcar em um copo de água. Quanto mais líquido for essa correção, o tempo de digestão é mais rápido. Então, o paciente ele sai da hipoglicemia com maior facilidade. E a chance dele ter uma hipercorreção por conta da hipoglicemia e vir a ter uma hiperglicemia depois é menor. Então, o paciente constatou que ele está com hipoglicemia. Ele vai fazer uma correção, vai aguardar 15 minutos. São os 15 minutos mais terríveis da vida de um paciente com diabetes, mas esse é o tempo para ter uma absorção do carboidrato.
Se ele estiver com a glicemia acima de 70, ele pode comer alguma coisa, tipo uma fruta, ele pode comer um pão, ele pode comer uma bolacha. Se ele estiver com a glicemia abaixo de 70, aí ele vai fazer uma nova correção, tá? Não se corrige com chocolate, não se corrige com doce, não se corrige com leite, porque esses alimentos têm gordura e proteína e lentificam a absorção do carboidrato. Então, o paciente fica mais tempo na hipoglicemia e fica com a sensação de fome e o alerta cerebral para fome muito mais ativado por muito mais tempo. Então, a chance dele ter uma hipercorreção é muito grande. Lembrar dos pacientes que se tem hipoglicemia muito grave do glucagon. Então, isso também pode ser orientado por vocês. Para quem trabalha em hospital, é importante ter também o glucagon, mas isso só vai ser utilizado em casos mais graves de hipoglicemias mais severas. Bom, em relação à conduta nutricional, né? O que é importante a gente dizer? Muitas vezes a hipoglicemia, na verdade, ela só vai acontecer se eu tiver excesso de insulina. É simples assim. Então, se eu não me programei, apliquei uma quantidade maior de insulina do que foi prescrito pelo médico, ou fiz uma estimativa errada da contagem de carboidratos, ou apliquei insulina e não comi, ou apliquei insulina para fazer atividade física e não comi. Esses são os fatores que podem causar hipoglicemia. Então, fazer uma ingestão alimentar adequada, com as doses adequadas de insulina, é o principal para evitar essa hipoglicemia que pode vir pelo uso inadvertido da medicação, né? Até mesmo o paciente que às vezes perdeu peso, tá com droga oral, ele pode vir a ter hipoglicemia? Ele pode, porque às vezes a dose está muito grande para ele. Mas, em geral, o que a gente orienta esses pacientes? Um consumo maior de fibras, porque a fibra lentifica a absorção do carboidrato, então o tempo de digestão é maior, então a liberação do carboidrato na corrente sanguínea ela é mais lenta. Nós também podemos usar a proteína e a gordura para isso, então se eu for comer, por exemplo, um pão francês, é melhor eu comer um pão francês com um pouquinho de manteiga, por exemplo, ou margarina, do que ele comer, por exemplo, um pão com geleia, que o tempo de digestão é menor, ou pão com queijo, por exemplo, é mais fácil dele, é mais garantido da glicemia ficar um pouco mais estável do que só pão com geleia, por exemplo, né? Então, é uma das opções que a gente tem. E falar para o paciente fazer a monitorização glicêmica para a gente identificar aonde está acontecendo essa hipoglicemia e se o que ele come antes está sendo suficiente para a atividade física dele, por exemplo, ou o bolo está errado naquele horário e a gente precisa, na verdade, fazer um ajuste na terapia medicamentosa e não necessariamente na quantidade de comida que ele vai consumir. Lógico que pode acontecer de um paciente, por exemplo, comer alguma coisa que tem um índice glicêmico e uma carga glicêmica grande, ter um reflexo negativo na glicemia e depois ele corrigir e ter uma hipoglicemia. Então, a gente precisa orientá-lo também. Evite alimentos que tenham um impacto glicêmico muito grande na sua primeira hora. Ticiane, quais são esses alimentos? Geralmente, os alimentos refinados, mas os pacientes têm uma característica também da individualidade do que gera uma hiperglicemia ou não. Em relação à hiperglicemia, a gente tem uma grande questão que geralmente a hiperglicemia é causada ou pela omissão de dose de insulina ou pela omissão de droga oral. Então, o paciente precisa entender que ele precisa tomar medicação, ou porque ele teve um consumo alimentar maior do que o programado, ou porque ele fez uma aplicação errada de insulina. No consultório de vocês, provavelmente, ou quando a gente está lidando com o paciente em ambulatório, é importante a gente investigar se ele tem lipodistrofia ou não. Porque é muito comum no paciente com tipo 1 ou no idoso, ou num DM2 de longa data, ele sempre aplicar insulina no mesmo local. Se ele aplica insulina no mesmo local, a insulina não vai ter a mesma ação. Então, às vezes, não que ele precise fazer um ajuste de dose de insulina. Às vezes, ele precisa mudar o local de aplicação. Só de mudar o local de aplicação, a gente já tem resultados excelentes. E essa é uma das condutas que eu mais vejo no consultório que o paciente faz errado, que é aplicar insulina sempre no mesmo lugar, tá? Mas só para lembrar, boa parte das hiperglicemias vem por conta da omissão da quantidade de insulina, porque às vezes o paciente tem medo de ter hipoglicemia, ou porque ele comeu mais do que foi planejado. Ou porque ele comeu muita gordura e proteína também. Isso a gente vai falar, mas pode acontecer. Ticiane, quando que eu vou precisar avaliar a cetona? Geralmente a gente vai ter avaliação de cetona, hoje é mais comum a cetona no sangue. Os aparelhos da Abbott têm uma fita específica, então é o mesmo aparelho, mas ele pode medir glicemia mais cetona.
ele vai fazer essa medida quando as glicemias ficarem muito altas durante um período muito longo, glicemias com mais de 280, mais de 300, 400, e ele pode fazer essa medida e o médico ir monitorizando ele à distância. Mas a gente sempre lembra que hiperglicemias prolongadas, o paciente deve procurar assistência médica porque alguma coisa tem de errado aí, tá? Não necessariamente é só uma falta de aplicação de insulina. Em relação, então, à organização do tratamento nutricional no diabetes, que é o que basicamente vocês vieram saber, mas a gente precisava contextualizar. A grande dificuldade dos pacientes, essa foi uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Diabetes, que qual que é a maior dificuldade em continuar o tratamento do diabetes? É ter que fazer dieta alimentar. Então, qual que é o grande problema, né? Por que os pacientes fogem do nutricionista? Porque eles acreditam que a prescrição nutricional vai ser restritiva. Na verdade, ela não vai ser restritiva, ela tem de ser individualizada. E o fato, muitas vezes, da gente mexer na alimentação é mexer no mais íntimo da vida de uma pessoa. Eu falo para os pacientes que, às vezes, eu tenho mais intimidade com eles do que muitos familiares, né? Então, essa é uma das principais dificuldades. E quando a gente pensa nessas demandas muito grandes, o que dificulta a adesão para o tratamento, essa também foi uma pesquisa da revista Abril com a Sociedade Brasileira de Diabetes. Uma das coisas que os pacientes mais falam, ter que me privar das coisas que eu gosto. Quais são as maiores dificuldades, né? Principalmente em relação à alimentação. Então, a gente precisa quebrar esse paradigma, que é o fato de você gostar de alguma coisa e ter diabetes não significa que você não vai poder comer. É só você não comer muito de uma vez só ou com uma frequência muito grande. Então, é a parcimônia, né? O bom senso. Bom, só para contar para vocês um pouquinho sobre a história da terapia nutricional no diabetes, eu tenho essa linha do tempo, que é muito legal da gente entender, que a gente tem relatos de diagnósticos de diabetes desde o Egito Antigo. E desde o Egito Antigo já se falava de restrição alimentar, né? Então, começou-se com a dieta de inanição, né? Depois foi se ver que o carboidrato era o que gerava uma elevação na glicemia, principalmente nos períodos de guerra, os indivíduos com diabetes ficavam melhores controlados, mas porque eles acabavam não comendo. Se eu não tinha uma quantidade de comida, eu não tinha elevação de glicemia. Mas ao longo do tempo, o que se percebeu? Se eu tinha uma dieta de inanição, o indivíduo morria de desnutrição, ou ele morria de doença cardiovascular, porque tinha um consumo muito grande de proteína e de gordura, por exemplo. Então, antigamente se fazia uma prescrição de 10% do valor energético total da dieta proveniente de carboidrato. Eu falo isso antigamente, mas hoje existem algumas condutas, algumas linhas que também falam isso. Mas só para a gente entender que a contagem de carboidrato mesmo, ela começou a ser divulgada a partir de 1930, 1935, mas no Brasil ela só foi chegar em 1990, né? E ela ficou mais evidente a partir de 1993, com o DCCT, que foi o grande estudo para pacientes com diabetes tipo 1, né? Então, vejam aí que a evolução do tratamento do diabetes, ela veio primeiramente como orientação nutricional e com o advento da insulina, as coisas melhoraram e ficaram um pouco mais flexíveis, digamos assim. Então, como é que a gente vai iniciar, né, essa abordagem nutricional do paciente com diabetes? O que é interessante? O Nutrition Therapy, que é a publicação mais recente, né, da American Diabetes Association, ela fala que o plano alimentar do paciente com diabetes, ele deve ser individualizado. Não existe uma dieta única para os indivíduos, tanto paciente com tipo 1 quanto paciente com tipo 2, né? A gente tem que individualizar respeitando os aspectos sociais, psicológicos, sociodemográficos, para que o paciente tenha uma boa adesão à terapêutica nutricional. Quando a gente pensa nos objetivos da terapia nutricional, isso vai muito além do controle glicêmico. Eu posso ter um controle glicêmico, mas eu também preciso ter um controle metabólico adequado. Então, eu preciso ter colesterol, triglicérides, HDL, LDL colesterol, paciente com pressão arterial adequada, porque é muito comum nós vermos um paciente, por exemplo, com uma hemoglobina glicada boa, mas ele tem muita hipoglicemia. A gente vai falar, é importante falar de variabilidade glicêmica também, porque eu posso ter, a hemoglobina glicada é uma média, né? Então, se eu tenho uma oscilação como montanha-russa, então o paciente que fica muito baixo, muito alto, ele até pode ter na média uma hemoglobina glicada baixa,
mas ele tem um controle metabólico que não é adequado. Então, não focar só no controle glicêmico. Às vezes o paciente vem para mim achando que eu vou resolver os problemas dele com relação ao controle glicêmico, mas quando eu vou ver, ele tem outras questões que vão além do controle glicêmico. Ele tem dislipidemia, ele tem deficiência de nutriente, é muito comum deficiência de ferro, muito comum deficiência de ácido fólico, por exemplo, nesses pacientes com diabetes. E não é só no tipo 1, não, é no tipo 2. Em relação às recomendações nutricionais, a gente tem as recomendações nutricionais da Sociedade Brasileira de Diabetes. Aqui eles colocam uma porcentagem, tanto de carboidrato, de proteína, de gordura, mas nada mais é do que a recomendação das DRIs, que são as diretrizes internacionais para a condução da orientação nutricional de indivíduos saudáveis. Então, o que é indicado para o indivíduo que não tem diabetes é indicado para o indivíduo que tem diabetes. Então, a gente não precisa fazer restrições específicas. Percebam que a gente tem de 45% a 60% do valor energético da dieta proveniente do carboidrato. Mas de 60%, depende. Eu tenho um paciente, por exemplo, que joga tênis e ele precisa realmente de 60% do valor energético total da dieta proveniente do carboidrato, porque a ingestão alimentar dele é grande e o gasto energético dele também é grande. Esse é o posicionamento da ADA, né, também do Nutrition Therapy. Também se fala nessa questão da individualização para o consumo de carboidrato, de proteína e de gordura. Em relação à proteína, a gente só vai fazer uma restrição se esse paciente tiver alguma doença renal. Se ele não tiver uma doença renal, não há necessidade de eu fazer restrição de proteína. Se eu restringo proteína, muito pelo contrário, ele pode perder massa magra e ele perde um grande tecido de captação de glicose, piorando o controle metabólico dele. Então, eu preciso fazer com que esse paciente consuma uma quantidade adequada de proteína para manter massa muscular, principalmente no idoso, onde os quadros de sarcopenia são muito grandes e principalmente o quadro de sarcopenia do diabetes, que também é muito comum e a gente está vendo cada vez mais dentro do consultório ou dentro de um hospital, por exemplo. A questão das gorduras, então preferir as gorduras poliinsaturadas, mas eu também preciso de gordura saturada, mas dentro da meta. E só lembrando que vão existir indivíduos responsivos para quase todas as dietas, hipogordurosa, hipoglicídica, hipoproteica. Mas no paciente com diabetes, eu preciso avaliar quais são as outras doenças associadas para que ele curse com controle glicêmico adequado. Em relação às estratégias nutricionais, eu vou falar rapidamente sobre a dieta do Mediterrâneo, a dieta DASH, e vou falar um pouco sobre as dietas low carb. Em relação à dieta do Mediterrâneo, para os pacientes com diabetes tipo 2, ela mostra ser a dieta que tem uma característica de melhor controle glicêmico, principalmente porque ela pode prevenir o diabetes, então mas lembrando que a gente está avaliando indivíduos que fazem a dieta do Mediterrâneo, não é a realidade do Brasil, tá? Mas ela promove redução da hemoglobina glicada, redução dos triglicerídeos e reduz o risco para eventos cardiovasculares. Se nós formos pensar no indivíduo com diabetes tipo 2 ou paciente com diabetes tipo 1, a dieta do Mediterrâneo seria super indicada para essa população, porque ela é rica em fibras e rica em gorduras de boa qualidade. Tiziane, é possível adaptar a dieta do Mediterrâneo para o Brasil? Sim, a gente faz adaptações com os alimentos que nós temos. Se eu não tenho amêndoas, eu tenho castanha do Pará, por exemplo. Se eu não tenho castanha do Pará, eu tenho castanha de caju. Eu tenho outros óleos vegetais também que têm uma grande quantidade de ômega 3 e eu consigo fazer uma variabilidade aí, tá? Então, é possível. Em relação à dieta DASH, é uma dieta que eu uso bastante no consultório, principalmente porque os pacientes já vêm com quadros hipertensivos. O que é interessante da dieta DASH também, ela, para os indivíduos que têm pré-diabetes, eles podem reduzir o risco de diabetes, promove a perda de peso, porque a gente tem um baixo teor de gordura nessa alimentação, então a maior parte dos alimentos consumidos são alimentos que são desnatados, por exemplo, principalmente os alimentos fontes de cálcio, o que é interessante também, porque por ter uma fonte de cálcio incentivada nessa alimentação, os níveis pressóricos ficam mais baixos, então é bem interessante aplicar esse tipo de dieta para o paciente que tem diabetes, tem hipertensão, e é uma dieta que é muito rica em verdura e em legume, principalmente verde escuro, que é onde eu tenho bastante cálcio também, e isso faz com que o paciente reduza os níveis pressóricos. É também uma dieta rica em potássio, aí eu preciso avaliar. Meu paciente é nefropata, então talvez não seja viável esse tipo de abordagem. Talvez a do Mediterrâneo seja mais eficiente.
Aqui eu trouxe um comparativo, né, das dietas DASH do Mediterrâneo, as características em comum. Então, maior consumo de hortaliças e frutas, gordura poliinsaturada, menor consumo de proteína. Lembrando, proteína de origem animal, tá? Proteína de origem vegetal, ela é incentivada no consumo. Sem restrição específica de carboidrato, baixo consumo de sódio, alto consumo de cálcio, alto de potássio e baixo consumo de açúcares e bebidas açucaradas. Quais os benefícios de ambas? Redução da pressão arterial, melhora do controle glicêmico, menor resistência à ação da insulina, porque eu tenho perda de peso desses indivíduos, melhora do controle do peso e a melhora do perfil lipídico com um desfecho de menor risco para doença cardiovascular. Agora a gente vai entrar numa seara bem difícil. Ontem, a Sociedade Brasileira de Diabetes, anteontem ela lançou um posicionamento sobre dieta low carb no paciente com diabetes tipo 1. Ontem teve uma discussão no site da Sociedade Brasileira de Diabetes, está disponível no YouTube para quem quiser ver. Mas qual que é a grande questão da dieta low carb? Indivíduos com diabetes tipo 2, eles podem se beneficiar de uma redução de carboidrato para o melhor controle glicêmico. É observado nesses indivíduos uma melhora do controle glicêmico avaliado pela hemoglobina glicada. Nós não estamos falando de variabilidade glicêmica, nós estamos falando de hemoglobina glicada. Eles perdem peso mais rápido, eles têm uma melhora da pressão arterial e, teoricamente, eles teriam um aumento do HDL e colesterol. Qual que é o grande problema quando eu transporto isso para a população com diabetes tipo 1? Eu não tenho os mesmos estudos com o mesmo desenho amostral, né, o mesmo desenho de estudo na população com diabetes tipo 1. O que observa-se? Que muitas vezes os pacientes fazem dieta cetogênica e o que nós temos também é que o excesso de gordura de proteína também é convertido em glicose e pode elevar tardiamente a glicemia. Aqui, e uma outra questão muito importante é que os trabalhos ainda não chegaram a um consenso do que é uma dieta low carb, né? É o quanto? Porque se eu tenho uma redução, se a minha indicação de consumo de carboidrato é de 45% a 60% do valor energético, se eu tenho um consumo menor do que 45 gramas, eu já estou fazendo low carb, né? Ou se eu tenho um paciente que tem um consumo muito grande de carboidrato e eu diminuo, teoricamente ele já estaria fazendo low carb. O problema não é o low carb, o problema é o low carb, né? Que daí o paciente ele está se colocando em um risco muito maior para doença cardiovascular, déficit do nutriente, principalmente de ácido fólico, por exemplo, vitamina do complexo B, se ele, por exemplo, não tiver um consumo adequado de carne, por exemplo, mas isso pode acontecer, porque os vegetarianos estão aí em voga, mas é comum, ou um excesso de gordura, principalmente de oleaginosas, ou mesmo de carne, isso pode interferir não só na saúde cardiovascular dele, mas também no controle glicêmico. A dieta very low carb é quando eu tenho mais ou menos uma ingestão de 20 a 50 gramas de carboidrato no total de ingestão diária. Então, é uma quantidade muito pequena. Para vocês terem noção, um pão francês tem 30 gramas de carboidrato. Então, fazer uma dieta very low carb, muitas vezes é difícil para o paciente. E uma das coisas que os trabalhos não avaliam é a qualidade de vida dos pacientes que seguem uma prescrição tão rígida, né? E será que isso é viável? Será que isso é possível? Quais os danos psicossomáticos, sociais que isso causa no indivíduo, principalmente para as crianças, tá? Tanto que dieta very low carb não é indicado para as crianças e isso a gente vai ver agora. Então, no Nutrition Therapy, foi feita a maior parte das pessoas fez uma interpretação errada da recomendação. Eles não estão recomendando dieta low carb. Eles estão falando que é uma estratégia nutricional possível, mas precisa ser avaliado em cada caso. Aqui eles colocam a quantidade de calorias e o quanto representaria de carboidrato, dependendo da porcentagem. Mas é importante falar que crianças não devem fazer low carb, porque afeta o crescimento, desenvolvimento e desenvolvimento cognitivo. Mulheres grávidas não devem fazer dieta low carb, porque eu preciso de carboidrato para o desenvolvimento e ganho de peso do bebê. E indivíduos que têm doença renal, porque há uma variabilidade glicêmica muito grande e esses pacientes têm uma taxa metabólica muito alta, eles podem vir a ficar desnutridos. Então, não é para todo mundo. Pode ser uma estratégia? Pode. Mas para criança, gestante, indivíduo com insuficiência renal, não é uma boa estratégia. Existe a questão da contagem de carboidrato também, o que é importante saber? Que a contagem de carboidrato, o paciente ele vai contabilizar os gramas de carboidrato, fazer uma aplicação de insulina para aquilo que ele vai consumir, né?
Mas antes da gente pensar que contagem de carboidrato é diferente de trabalhar com índice glicêmico e carga glicêmica, né? Quando eu falo de índice glicêmico, eu estou avaliando quanto 50 gramas de carboidrato de um determinado alimento eleva a glicemia quando comparado a 50 gramas de pão francês, por exemplo. Eu posso ter um alimento com uma carga glicêmica, um índice glicêmico mais elevado, mas com uma carga glicêmica não tão alta. Vou dar um exemplo. Então, eu vou comparar amora com pão. Teoricamente, a amora poderia subir a glicemia, mas a carga glicêmica, ou seja, quando eu considero a porção que eu vou comer, a quantidade de carboidrato é muito pequena, porque para eu ter 50 gramas de carboidrato de amora, eu precisaria de um balde de amora, e eu não vou comer um balde de amora, por exemplo. Por isso que é uma metodologia um pouco falha quando a gente vai pensar em orientação, porque aí o paciente vai preferir alimentos com índice glicêmico mais baixo, que vão ser alimentos ricos em gordura e proteína, e isso pode interferir no controle glicêmico dele posteriormente, tá? Outros conceitos básicos são os de perfis de insulina, fator de sensibilidade, metaglicêmica, bolos alimentar que o paciente, e de correção, que o paciente vai precisar saber para fazer contagem de carboidrato. Aqui eu trago um exemplo, eu não vou me aprofundar muito, porque a gente não vai falar sobre contagem, mas depois nos slides vocês podem entender como funciona a contagem de carboidrato, a definição do que é o bolus alimentar, do que é o bolus de correção e o total de insulina que o indivíduo vai aplicar naquele momento. Isso é o trabalho do nutricionista que trabalha com diabetes, tá? Bom, e como é que eu vou saber se a contagem está dando certo ou não? Através da monitorização glicêmica. É importante a gente entender que uma elevação de glicemia de até 50 pontos na glicemia, em comparação da glicemia pré e pós-prandial, ela é aceitável, principalmente para os indivíduos insulinizados, para que eles não tenham risco de hipoglicemia. Então, como é que eu vou saber se está dando certo? A partir do momento em que eu faço monitorização glicêmica. Então, isso é muito importante. É possível fazer contagem de carboidrato com paciente com tipo 2? Sim. A gente estabelece gramas de carboidratos fixos por refeição e ele vai contar os gramas, vai escolher os alimentos dentro daquela cota de carboidrato que ele vai ingerir. Então, isso é importante da gente passar para o paciente. Funciona super bem, tá? Para paciente com cognitivo para isso, é uma das melhores metodologias. Eu costumo trabalhar bastante no consultório com isso. E quebrando alguns paradigmas, a gente precisa entender que não é só o carboidrato que vai interferir no controle glicêmico do paciente com diabetes. 100% do carboidrato ele é convertido em glicose depois de 2 horas da sua ingestão. Mas a proteína, de 30% a 60% dela, também é convertida em glicose depois de 3, 4 horas. Gordura em torno de 5% a 10%, por exemplo. Mas esse paciente, se esse paciente consome uma grande quantidade de gordura, ele pode vir a ter um controle glicêmico inadequado. Como que eu vou conduzir, então, a orientação desse paciente? Obviamente, controlar o consumo de gordura e de proteína. Se ele faz uso de insulina, eu posso fazer a utilização de bolos especiais para cobrir essa quantidade de gordura e de proteína que vai ser convertida em glicose. E nos pacientes com diabetes tipo 2, eu posso fazer o estabelecimento de porções específicas, ou seja, quantidades mesmo, que eu perceba através do controle glicêmico que não vai ter impacto tão grande na glicemia desse paciente. Em relação aos dilemas nutricionais, a quantidade de sacarose é a mesma prescrita para os indivíduos que não têm diabetes, aproximadamente 5% do valor energético total, aqui a OMS considera 2.000 calorias, mas só para uma recomendação, então pode fazer uso de sacarose. Em relação ao sódio, a prescrição também é a mesma para os indivíduos que não têm diabetes, lembrando que aqui nós não estamos falando de indivíduos hipertensos, a gente está falando de indivíduos com diabetes, mas sem hipertensão. Essa quantidade de sódio pode diminuir se ele tiver hipertensão ou doença renal crônica, mas em geral ela não muda. Em relação aos edulcorantes, é importante a gente lembrar que às vezes o paciente acha que o fato de um alimento não ter sacarose não vai influenciar no controle glicêmico dele. Isso é também uma questão levantada pela American Diabetes Association. Aí eu trago para vocês um exemplo, são 3 biscoitos da mesma empresa. Um tem uma alegação de integral com baixo teor de açúcar. Eu olho a porção, 30 gramas, a quantidade de carboidrato, 19 gramas de carboidrato na porção de 30 gramas, certo? Quando eu olho um biscoito que é integral, de cacau, na mesma porção de 30 gramas, eu tenho 21 gramas de carboidrato. O que difere 19 para 21? Quase nada. Então, o paciente não necessariamente precisa consumir um alimento que é baixo em açúcar, tá?
E aí eu tenho uma versão diet, que nas mesmas 30 gramas de carboidrato, eu tenho 30 gramas de biscoito, eu tenho 17 gramas de carboidrato. Perceba que é muito semelhante. Então, isso não vai fazer tanta diferença no controle glicêmico do paciente. Tá? E muitas vezes os biscoitos diet, por exemplo, têm uma quantidade de gordura muito maior, isso pode impactar negativamente a glicemia dele posteriormente. Álcool e diabetes, isso é importante a gente comentar também, que pode causar uma hiperglicemia no momento, mas depois pode causar uma hipoglicemia, então sempre orientar o paciente a ter um consumo moderado de álcool, se precisar contar o carboidrato, ele vai precisar contar, mas em geral ele precisa fazer a monitorização a longo prazo para que não haja risco de hipoglicemia. Então sempre ingerir a bebida alcoólica com algum alimento que tenha principalmente carboidrato ou gordura ou proteína junto, tá? Por exemplo, uma batatinha frita, isso já funciona. E como eu posso fazer abordagem nutricional na prática, né? Uma das coisas que eu acho super legal é a metodologia do My Health Plate, ela é de 1970. No que ela consiste? Em metade do prato composto metade do prato composto de verduras e legumes, a outra metade eu vou dividir em duas partes novamente, um quarto composto de carboidrato, um quarto composto de proteína. Ela é tão interessante que ela foi adotada em 2011, pela American Diabetes Association. Então, esse é o esqueletinho que está no site da American Diabetes Association e é um joguinho onde os pacientes arrastam os alimentos para onde está aquele maisinho e ele faz depois uma conferência para saber se aquilo está certo ou não. Então, essa é uma metodologia que a gente pode usar. Foi adaptada para a população brasileira também, e também tem estudos comprovando desde 2007 que essa metodologia é muito viável para os indivíduos com diabetes. Aqui fica um modelo de refeição, então a gente tem um modelo americano, mas tem um modelo brasileiro também, então a gente pode colocar isso na prática. Se o paciente entender que metade do prato dele vai ser composto de verdura e legume, a outra metade vai ser dividida em carboidrato, principalmente rico em fibra, e a outra metade em proteína de origem animal e vegetal, a gente já ganha muita coisa mesmo. E uma outra forma de orientar os pacientes é através da abordagem das mãos, o tamanho da porção. Então, vocês podem depois tirar um print dessa tela e mostrar para o paciente quais as porções que eles deveriam consumir ao dia. A metodologia da mão é muito prática, eu gosto bastante de usar, usei muito em ambulatório, mas ao meu ver a metodologia do prato ela é mais viável, tá? Vocês podem imprimir um prato, deixar no consultório. Isso é muito legal. No site da Harvard já tem um folder. Eu posso até mandar para a Sheila disponibilizar para vocês depois. Tem um PDF com o prato montadinho, traduzido para português, que vocês podem mostrar para os pacientes, tá? E a Sociedade Brasileira de Diabetes também orienta a metodologia das mãos. Sheila, é isso. Gente, obrigada. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me perguntar. Obrigada, Tice, muito obrigada, excelente, nossa, aprendi pra caramba. Eu escrevi algumas anotações, a gente tá no adiantado da hora aqui. Eu acho que, assim, uma dúvida que eu tenho, e que eu acho que é de todo mundo, né, como a gente vai orientar o paciente a fazer o que eles querem, assim, comer o que eles querem, sem morrer de hiperglicemia? Qual que é a dica principal? Você falou aí das porções, né? Não comer muito de uma vez, né? Mas é uma estratégia que eu aprendi, que eu tive diabetes gestacional, né? Então eu aprendi a usar fibrinhas, né? Fibras solúveis e tal. Aí eu queria que você comentasse um pouquinho disso aí para nós. Acho que uma das coisas que a gente precisa mostrar para o paciente com diabetes é que ele precisa ter planejamento. Então, se ele tiver planejamento, ele não vai chegar numa refeição hiperglicêmico. E toda vez que ele vai consumir uma refeição, ele tem que olhar a glicemia dele pré-prandial. Então, ele vai determinar o que ele vai comer mediante a glicemia pré-prandial dele daquele momento. Então, por exemplo, eu falo para o paciente, se você gosta de pão de queijo, mas de manhã a glicemia está muito alta e fica muito alta, mas à tarde a glicemia fica mais baixa, vamos deixar o pão de queijo para o período da tarde, por exemplo. Isso é uma das orientações que a gente pode dar para o paciente. Estabelecer a questão da porção, isso é muito importante, Sheila, porque as pessoas hoje em dia elas não comem mais por fome, elas comem por vontade de comer.
Então, orientar o paciente a definir o que é fome, o que é vontade de comer, isso é muito importante. E muitas vezes os pacientes, quando eles não são expostos a determinados alimentos, quando eles são expostos, eles comem um volume muito maior. Então, o combinado de se expor mais vezes àquele alimento durante a semana ou durante o mês é melhor do que ele ficar restringindo, e quando ele vai comer, ele come um volume muito grande. A questão da fibra funciona muito, Sheila, para a gestante, mas porque a gestante, ela tem um motivo muito grande para o melhor controle glicêmico, que é o bebê. Agora, se eu pego um idoso, por exemplo, e falo para ele colocar fibra para o controle glicêmico dele funcionar, muitas vezes isso ajuda, mas só fibra não é o suficiente para manter a glicemia melhor controlada. Eu vou precisar conscientizá-lo para que determinados alimentos vão subir mais a glicemia e que aquela porção é mais viável naquele momento. E eu posso usar alimentos que não tenham tanta quantidade de carboidrato para suprir muitas vezes um volume da refeição ou até mesmo a ansiedade do mastigar. Que a maior parte dos pacientes fala assim, mas eu preciso mastigar alguma coisa. Eu falo, meu filho, se você mastiga alguma coisa, é porque você tem algum problema. Então, você está mastigando o seu problema. Resolva o seu problema e não desconte o seu problema na comida, que é o que a maior parte dos pacientes faz. A demanda do diabetes, ela traz uma demanda emocional muito grande, porque existe a aplicação de insulina, existe o estigma da doença, tudo isso. Então, eles acabam usando a comida para poder satisfazer alguma coisa que está faltando. Então, uma outra coisa que você até citou agora, que é o mastigar, né? Os alimentos que têm essa sensação do croque-croque, né? São as que dão, meio que preenchem esse vazio aí da fome, meio vontade de comer, né? Então, assim, desestimular os pacientes a consumirem nesse momento as bebidas, né? Tipo, líquidos adoçados, bebidas açucaradas, ou sorvete, ou coisas muito molengas, né? Que eles vão comer, e assim, vai piorar, né? Claro, o diabetes, né? Mas também tentar procurar nesses momentos, talvez os alimentos que dão essa sensação de mastigar aí, talvez que vão ajudá-lo aí a levar nesse momento. Mas, claro, tentar desvincular, né, o ato de comer com essa ansiedade, né, interna deles, enfim, né? Sim. Então, procurar aí... Explicar para eles que o fato de mastigar faz parte do processo de saciedade. Então, eu estimulo meu cérebro a entender que comida está vindo e que vai chegar um ponto em que eu vou ficar saciado, inclusive, pela mastigação. Por isso que começar a refeição pela salada é a melhor forma de controlar a ingestão alimentar e fazer com que esse paciente se fique saciado mais rápido do que se ele começar a refeição, por exemplo, pelo feijão e o arroz, onde eu tenho um impacto glicêmico maior do que quando comparado a verdura e legume também. E uma outra questão que os pacientes têm muito medo, eu não vou comer cenoura, eu não vou comer beterraba porque tem açúcar. E, na verdade, a quantidade de carboidrato desses alimentos é muito pequena. Então, a gente pode incentivá-los a consumir os legumes. Lógico que as raízes, em geral, não são tão indicadas, porque daí ele vai batata, mandioca. Isso pode ter um impacto glicêmico não muito positivo. Mas, em geral, as verduras e os legumes, eles não vão ter um impacto glicêmico tão grande. E aí, o paciente pode fazer o uso disso para que ele controle não só a ingestão, mas também para que ele controle a glicemia. E boa parte dos nossos pacientes está acima do peso mesmo. É muito difícil você chegar no consultório e não ter um paciente com diabetes tipo 2, por exemplo, que precise perder peso. Hoje em dia é bem raro, bem raro. Uhum. Uma outra coisa aí que eu estava pensando aí também do manejo dos pacientes, né, dos doces, né, que além, né, dessa questão aí da quantidade, né, e tal, às vezes a gente fala do doce diet, né, então é uma questão que você trouxe aí um produto que não é nem doce, né, um cookie, né, mas é um petisco, digamos assim, né, uma porcaria, um lanchinho, né. Então, assim, o diet, na verdade, não refresca nada, né? Não, a gente precisa orientar o paciente que ele vai olhar a versão convencional e a versão diet. Se a quantidade de carboidrato for muito semelhante, ele pode preferir a versão convencional, não há problema. Uhum. O problema da versão diet é que a versão diet tem muita gordura. Então, para o controle glicêmico, isso pode ser negativo. Tem uma outra questão da falsa sensação de liberdade que o diet traz.
Então, se é diet, eu posso comer em maior volume. E aí você vai ver que a quantidade de carboidrato é muito semelhante. Agora, no Natal é um inferno, Natal e Páscoa. Exatamente. Todo mundo quer comer panetone diet, aí come meio panetone, e a diferença de carboidrato entre o panetone convencional e o panetone diet é de 10 gramas de carboidrato. É muito pouco. É muito pouco, assim, pensando no tamanho da porção que ele vai consumir. Então, eu prefiro orientar o paciente a comer alguma coisa que ele goste de verdade, para que aquele volume dê saciedade para ele, conforto para ele, do que ele coma, por exemplo, uma versão zero, em que ele ache ruim, e porque aquilo é gostoso, ele precisa comer um volume muito grande para ter a compensação da falta de sabor. E eu acho que a questão você falou do álcool, né? Se você for consumir álcool, sempre com algum alimento, né? E algum alimento que tenha gordura e proteína, então acho que esse é um lembrete importante, agora, principalmente no final do ano, né? E eu acho que mais ou menos vale também para os carboidratos simples, né? Tipo, com açúcar refinado, né? A sobremesa, né? Então, é menos ruim se você segurar as quantidades, né, de uma refeição e comer um pouquinho do doce logo após, né, talvez, do que você ficar um tempão sem comer e de repente querer comer um pedaço de pudim, que esse vai fazer uma elevação aí mais abrupta da glicemia, né, pode fazer aí pior aí do controle glicêmico do paciente. O que eu combino com os pacientes, assim, vamos planejar o que você vai comer. Se você gosta mais de... Isso para refeições que são mais elaboradas. Se você quer comer pudim, então não coma um prato de macarrão gigante. Não coma um prato de massa grande. Coma um pouquinho de massa, ou coma um arroz, a grega, por exemplo, que não tem tanto carboidrato. E aí você vai e come o pudim. Escolhas. Assim como quem não tem diabetes vai precisar fazer escolhas, quem tem diabetes também vai precisar fazer escolhas. E essas escolhas, elas têm que ser orientadas para a quantidade total de carboidrato que vai ser ingerida naquele momento. Isso é importante, por isso o acompanhamento nutricional é importante, porque daí o paciente vai entender o quanto dá para comer de carboidrato naquela refeição. Porque daí o impacto glicêmico não vai ser tão grande e ele consegue controlar melhor. E também não precisa comer tudo numa vez só, né, Sheila? A gente tem essa mania de querer comer, principalmente no final do ano, parece que o mundo vai acabar. E aí todo mundo quer comer tudo de uma vez. Eu falo para o paciente, gente, você quer comer o pudim, mas quer comer o macarrão? Então faz o seguinte, corta o pedaço do pudim, leva para sua casa e come no dia seguinte. O pudim não vai fugir da geladeira, né? Você pode fazer pudim de novo num outro dia. As pessoas falam assim, mas salpicão só tem no Natal. Só tem porque você quer, né? Você pode fazer salpicão em outros momentos durante o ano também. Então a gente precisa tirar esse estigma muito grande de que eu preciso aproveitar o final do ano para poder comer até o reboco da parede. Perfeito. Bom, acho que é isso, Tice. A gente está aí 9h10, né, no horário. Muito obrigada aí pela sua aula, assim, a gente aprendeu bastante. Eu vou pedir a gentileza aí de quem está aqui ainda, poder preencher o formulário de avaliação, tá aqui no chat, tá bom? Responde, só clicar no link e responder. E aí vocês coloquem também sugestões aí para as próximas reuniões, tá bom? Para a gente poder aí continuar aí nossas discussões, né? Acho que é uma oportunidade aí que a gente criou e tem tido aí uma participação boa de todos vocês, tá? Aí acho que é isso, tá bom? Obrigada, Tice. Eu mando depois o link para você, tá bom? Tá bem. Excelente. Um beijo a todos. Beijo para todo mundo. Bom final de ano para todo mundo. Bom final de ano a todos. Obrigada, viu? Tchau, tchau.